Capítulo 17. Uma revelação acerca de dinheiro. Há um enorme perigo em estudarmos sobre finanças, e isso precisa ser compreendido à luz da palavra de Deus. Não estou dizendo que Deus não deseja que aprendamos a lidar com o dinheiro. Não, se assim fosse, ele não teria falado tanto sobre o tema na Bíblia. A verdade é que as Escrituras estão repletas de ensinamentos sobre o uso correto dos recursos, tanto materiais quanto espirituais. O fato é que, enquanto somos chamados a manter nossos olhos em Cristo, não podemos ignorar que o dinheiro nos lembra constantemente das realidades naturais e das necessidades terrenas. Mas aqui está o ponto crucial: o dinheiro, embora pareça algo meramente natural, é tão espiritual quanto orar, e eu vou te mostrar. Para mim, por muito tempo e ainda para muitos hoje, a tarefa de administrar as finanças pode parecer tediosa e insuportável. Isso acontece porque o dinheiro nos confronta com nossa pequenez diante dos problemas naturais. Ele nos lembra constantemente das limitações e dificuldades que enfrentamos no mundo, e a gestão financeira exige disciplina, controle e enfrentamento dessas realidades. Não pense que apenas os não afortunados possuem esse problema. Muitas vezes os pobres de espírito e afortunados estão deitados em camas caras sem sono para dormir. Por isso falar de dinheiro é tão desmotivador para alguns, porque nos coloca cara a cara com nossas próprias fragilidades, nossas limitações humanas. Mas é justamente nesse momento que devemos reconhecer a grandeza de Cristo. Em 2 Coríntios 12:9 o apóstolo Paulo escreve: "Mas ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo." Aleluia! Essa é a melhor notícia para você. Se esse assunto te faz parecer fraco, a graça é o poder de Deus para essa fraqueza. Tenha coragem e olhe agora para o saldo da sua conta bancária e veja o poder de Deus sobre você. O segredo, então, de lidar corretamente com suas finanças está em não olhá-las apenas com os olhos de um administrador, contador ou gerente, mas com os olhos de um discípulo de Cristo, alguém que entende o significado espiritual por trás de cada decisão financeira. Nossos extratos bancários não são apenas números, são reechos de nossas prioridades espirituais, da nossa dependência e do nosso coração. Jesus nos ensina em Mateus 6:21, "Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração." Isso significa que nosso manejo do dinheiro revela a condição do nosso coração. Quando olhamos para nossas finanças, estamos, na verdade, examinando nossas prioridades espirituais. O que gastamos reflete onde colocamos nosso foco, nossa confiança e nossos valores. Cada linha de um extrato bancário pode nos revelar algo sobre nossa vida espiritual, se temos sido extravagantes ou superficiais em nossos gastos, se estamos comprometidos com o sustento de nossa família, se amamos verdadeiramente o próximo, se estamos investindo mais em coisas desta vida, se dependemos de Deus e desfrutamos do melhor desta terra, ou se estamos tentando confiar exclusivamente em nossos próprios recursos. Essa visão espiritual transforma completamente nossa abordagem à vida. Quando vemos o dinheiro com os olhos do reino, ele deixa de ser um ídolo ou uma fonte de preocupação, e se torna uma ferramenta de serviço e adoração a Deus. Aqui está um perigo sutil: quando analisamos nossas finanças apenas de forma matemática, podemos cair na armadilha de excluir a ação sobrenatural de Deus. Uma análise fria e calculada geralmente não abre espaço para milagres ou para os projetos divinos. A fé não nega a realidade dos fatos, mas nos leva a subjugar os problemas naturais e colocá-los em seu devido lugar, abaixo de Cristo e, por consequência, abaixo de nós, que estamos nele. Isso é o que Paulo chama de culto racional em Romanos 12:2. "Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." O culto racional é entender que nossa fé nos permite olhar para além dos números e confiar que Deus age de maneiras que muitas vezes desafiam a lógica humana. Não caia na armadilha de subestimar o agir de Deus. Os sonhos de Deus nunca cabem no nosso bolso natural, mas no espiritual, ele sempre será suficiente. Quando nos fechamos para a intervenção divina, ficamos cegos para as oportunidades sobrenaturais que Deus pode estar preparando.
Milagres e projetos que desafiam nossa compreensão financeira natural são possíveis quando colocamos nossa fé nele. Temos que aprender a olhar para dentro, para nossas finanças e nossas vidas, com uma visão espiritual de fora, com os olhos de Deus. Sem essa análise e percepção espiritual, não veremos o agir de Deus em nossas finanças e em nossas vidas. Além disso, o dinheiro pode revelar nossa generosidade ou falta dela. Provérbios 11, 24-25 nos ensina: há quem dê generosamente, e vê aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar, e caem na pobreza. O generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Entenda que o dinheiro é uma ferramenta para expressar o amor e a graça de Deus, tanto em nossas vidas quanto na vida dos outros. Ele pode ser o veículo para milagres, novas oportunidades de negócios, e para a provisão divina em tempos de escassez. Outro ponto importante é que o dinheiro é apenas uma fração das verdadeiras riquezas que Deus deseja nos dar. Não podemos limitar nossa compreensão de prosperidade ao acúmulo de bens materiais. A verdadeira prosperidade é muito maior e mais abrangente. 3 João 1:2 nos lembra: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. A prosperidade que Deus deseja para nós envolve nossa saúde, nossa alma, nosso corpo, em nossas relações, nosso propósito e, sim, nossos recursos materiais, mas de maneira equilibrada e com a perspectiva correta. Portanto, enquanto o dinheiro é parte das riquezas que Deus nos concede, ele não é o todo. A verdadeira prosperidade é viver de acordo com os propósitos de Deus, cumprindo nosso chamado, sendo generosos e justos, e reconhecendo que somos meros mordomos do que Ele nos cona. A pobreza, por si só, por outro lado, não exalta a Deus, da mesma forma que o dinheiro não é garantia de sua bênção. O que exalta a Deus é um coração que sabe administrar, com sabedoria e dependência do Senhor, aquilo que lhe foi dado. Sigamos, então, com essa compreensão, sabendo que as finanças, quando vistas à luz da eternidade, são uma parte essencial de nossa caminhada espiritual. Elas revelam nossa fé, nossa confiança e nossa fidelidade a Deus, e podem ser usadas como ferramentas para honrá-lo em todas as áreas de nossa vida. A sabedoria de Salomão, presente no livro de Provérbios, nos oferece princípios valiosos sobre como devemos lidar com o dinheiro e sobre os comportamentos que podem nos levar à ruína ou à abundância. Ao longo deste estudo, exploraremos como esses princípios se aplicam diretamente à sua realidade de empresário, autônomo e profissional liberal, abordando as dores mais comuns que podem te acometer e oferecer caminhos para um equilíbrio financeiro saudável. Um dos provérbios mais conhecidos sobre o tema nos diz: o que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Esse simples versículo captura uma verdade essencial: a prosperidade é o resultado da diligência, enquanto a negligência e a preguiça conduzem à pobreza. Querido, diligência é zelo, atenção e dedicação. Isso não é apenas uma questão de trabalho árduo, mas também de planejamento e de uma gestão sábia dos recursos. Muitos empreendedores têm uma visão grandiosa para seus negócios, mas falham em estabelecer uma base sólida de controle financeiro. A falta de organização nas finanças empresariais e pessoais pode facilmente se transformar em um dos maiores obstáculos ao crescimento. Salomão sabia disso quando disse: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Este versículo é uma chamada direta para o planejamento estratégico, algo que muitos de nós já negligenciamos ao sermos absorvidos pela excitação de novos projetos, sem a devida consideração às consequências financeiras a longo prazo. O hábito destrutivo de agir por impulso é outro tema abordado em Provérbios. Salomão nos adverte: o desejo realizado é doce para a alma, mas afastar-se do mal é abominação para os insensatos. Em termos financeiros, isso pode se manifestar nas compras impulsivas ou em decisões empresariais apressadas, tomadas sem a devida análise. Logo, cair na armadilha de investir em equipamentos desnecessários, contratar serviços superos ou lançar produtos sem pesquisa suficiente pode comprometer gravemente o luxo de caixa. O desejo de ver resultados imediatos muitas vezes leva à busca por atalhos que, em vez de gerar crescimento, acabam por causar prejuízo e frustração. Ao mesmo tempo, Salomão destaca também o valor da moderação e da sabedoria nas decisões financeiras. Tesouros ganhos com mentiras são ilusão que passa como um vapor e levam à morte.
O desejo de ganhos rápidos e fáceis pode seduzir a você, especialmente em um ambiente competitivo, onde há uma pressão constante por resultados imediatos. No entanto, Provérbios nos lembra que a riqueza construída de forma fraudulenta, ou sem integridade, é efêmera e prejudicial. Para você cristão, esse princípio é particularmente relevante, pois a integridade deve ser o alicerce de qualquer empreendimento. Agir com ética nos negócios, mesmo quando isso significa não obter lucro nenhum, é uma forma de honrar a Deus e de garantir que o sucesso financeiro seja sustentável. Por outro lado, Salomão também aponta o caminho dos hábitos saudáveis que levam à verdadeira prosperidade. A bênção do Senhor traz riqueza, e não inclui dor alguma. Aqui está um princípio fundamental para você. A verdadeira riqueza é aquela que é acompanhada da paz interior e da bênção de Deus. Não se trata apenas de acumular dinheiro ou bens, mas de fazer isso de maneira que traga contentamento e não destruição emocional, familiar ou espiritual. Eu, por exemplo, já caí na armadilha de buscar o crescimento a qualquer custo, sacrificando sua saúde mental, suas famílias e até mesmo sua fé. Salomão nos lembra que a riqueza que vale a pena é aquela que vem como fruto da bênção de Deus, sem que ela seja acompanhada de dor e pesar. Aqui vai outra pedra que muitos de nós já tropeçamos. Salomão diz: vale mais obter sabedoria do que ouro, e mais excelente, adquirir entendimento do que a prata. E olha, se o seu objetivo é alcançar o sucesso financeiro, o primeiro passo não é acumular dinheiro, mas buscar sabedoria. Isso se trata também de conhecimento prático, como entender as finanças e estudar o mercado. Eu sei como é fácil, principalmente quando estamos começando, achar que já sabemos o suficiente, que só precisamos de trabalho duro para dar certo. Essa atitude pode, na verdade, ser puro orgulho disfarçado. Todos nós precisamos continuar aprendendo. Fazer cursos, se atualizar na nossa área. Tudo isso não é apenas importante, é essencial. E sabe o que é ainda mais importante? Reconhecer que existem pessoas com mais habilidades e conhecimentos do que nós. Ao invés de enxergar isso como uma ameaça, veja como uma oportunidade. Agradeça a Deus por essas pessoas estarem por perto para nos ajudar a crescer. E aqui vai outro ponto vital: cuidado com a avareza. Investir em cursos, comprar livros e se aperfeiçoar tem um custo, sim. Mas considere isso como um plantio que, sem dúvida, trará uma colheita. Primeiro você investe, depois você colhe. Quem se recusa a investir em si mesmo, seja por medo ou por achar que já sabe o suficiente, certamente está plantando fracasso. No final das contas, o sucesso também é uma questão de quanto estamos dispostos a semear no nosso próprio crescimento. Como empreendedor, sei também que há uma tentação de centralizarmos todas as decisões em nós mesmos. Afinal, é o nosso negócio, fruto do nosso esforço e visão. Mas já parou para pensar no quanto isso pode limitar o crescimento e esgotar nossa própria energia? Provérbios 11:14 nos lembra: sem diretrizes a nação cai, o que a salva é ter muitos conselheiros. Isso é um alerta para nós que, às vezes, queremos manter tudo sob controle. Quando insistimos em fazer tudo sozinhos, isso pode ser mais sobre egoísmo do que sobre responsabilidade. Queremos ter certeza de que as coisas serão feitas do nosso jeito, mas esquecemos que abrir espaço para os outros contribuírem também é um ato de sabedoria. Ao compartilhar as responsabilidades e ouvir outras perspectivas, não só o negócio cresce, mas nós também crescemos como líderes. Outra área crucial que Salomão aborda é a armadilha do endividamento. Ele nos adverte claramente: o rico domina sobre o pobre, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. O endividamento excessivo é uma das principais dores para nós, empreendedores modernos. Em nossa busca por expandir rapidamente os negócios, muitas vezes contraímos dívidas impensadas, sem realmente considerar o impacto a longo prazo. Salomão nos lembra que as dívidas nos colocam numa posição de servidão e podem rapidamente se transformar numa prisão, gerando estresse financeiro e medo. Por isso, é fundamental desenvolver o hábito saudável de evitar o endividamento precipitado. Isso não é fé, é imprudência. A verdadeira fé é racional e alinhada com a palavra de Deus. Use sempre a direção do Espírito Santo para guiar suas decisões financeiras. Se foi Deus quem falou, estará em perfeita harmonia com sua palavra e trará paz, não servidão.
O princípio dos dízimos e ofertas é outro aspecto central nas finanças, tanto para o indivíduo quanto para o empreendedor cristão. Salomão nos ensina: honra ao Senhor com os teus bens, e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de vinho os teus lagares. Esse princípio destaca a importância de colocar Deus em primeiro lugar nas nossas finanças. Dízimos e ofertas não são apenas uma prática religiosa, mas um ato de confiança e reconhecimento de que Deus é nossa fonte suprema de provisão. Como empreendedores, muitas vezes hesitamos em praticar a generosidade, especialmente em tempos de incerteza financeira. Mas Salomão nos lembra que, ao honrar a Deus com nossos recursos, ele se compromete a abençoar nosso trabalho de maneira abundante. Essa promessa nos diz a sair da zona de conforto e confiar que, quando colocamos Deus no centro, Ele cuida de cada detalhe. A prática dos dízimos e ofertas também nos ensina a cultivar um coração desapegado do dinheiro. Ela nos lembra que Deus é o verdadeiro dono de tudo o que temos, e nós somos apenas administradores. Ao entregar a primeira parte de nossa renda ao Senhor, rearmamos nossa dependência dele para nossas necessidades e sucesso. Essa prática saudável traz equilíbrio espiritual e financeiro, e nos guarda da armadilha de acreditar que nossa força e habilidade são suficientes para sustentar nosso negócio. Quando damos, reconhecemos que é Deus quem abre as portas da provisão e abençoa além do que podemos imaginar. Além disso, o autocontrole é um dos hábitos mais destacados. O que domina o seu espírito é mais poderoso do que o que toma uma cidade. Para o empreendedor, isso se traduz em disciplina financeira. Ter autocontrole sobre os gastos, evitar decisões impulsivas e manter uma visão de longo prazo é essencial para construir um negócio próspero. O autocontrole financeiro exige paciência, a habilidade de dizer não às oportunidades que parecem boas, mas que podem não ser benéficas a longo prazo, e a coragem de priorizar o que é mais importante para o futuro da empresa. Porém, mas de igual importância, está o valor da generosidade. Salomão nos ensina: a alma generosa prosperará, quem dá alívio aos outros, receberá alívio. Muitos empreendedores se concentram apenas em acumular riquezas, mas o princípio da generosidade nos lembra que a verdadeira prosperidade não se mede apenas pelo que acumulamos, mas pela nossa disposição em compartilhar. O empreendedor que pratica a generosidade, ajudando seus colaboradores, contribuindo para a comunidade e investindo no bem-estar dos outros, descobre que essa prática não apenas abençoa quem recebe, mas também retorna de forma abundante para quem dá. Deus honra a generosidade e a transforma em um canal de bênçãos. Aqueles que não apenas consomem riquezas, mas as distribuem, experimentam uma prosperidade que vai além das finanças, uma prosperidade de espírito, relações e propósito. Em resumo, quis apenas instigar você a ler, meditar e praticar o livro de Provérbios, pois ele oferece uma rica fonte de sabedoria prática, mostrando o caminho para evitar os hábitos destrutivos que levam à ruína financeira e abraçar os hábitos saudáveis que conduzem à prosperidade e à paz. O sucesso financeiro baseado nos princípios de Salomão não é construído apenas sobre esforço e diligência, mas também sobre sabedoria, integridade, autocontrole, generosidade e a prática do dízimo e das ofertas. Ao aplicarmos esses princípios em nossas vidas e negócios, não apenas alcançamos prosperidade, mas também experimentamos a verdadeira bênção de Deus, uma bênção que traz paz, alegria duradoura e um profundo senso de propósito.